Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul, como vocês já sabem. Neste dia 7 de setembro de 2018, 196 anos depois de descoberto, nós estamos aqui fazendo um programa de televisão e ainda sob o efeito e com as considerações a respeito da tentativa de homicídio do último dia 6 a Jair Bolsonaro, um dos candidatos à presidência da República. Aquilo não foi uma coisa qualquer. Aquilo efetivamente é uma tentativa de homicídio. Ou tu acha que não? Não, é evidente. Artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, ele está sendo enquadrado, o rapaz lá, Eusébio, né? Como é que é o nome Evandro, dele? Eu não sei o nome dele lá. O Bispo, é o Eusébio Bispo. Ele está sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Adélio Bispo. Adélio Bispo. A pena é de 3 a 10 anos, em caso de ferimentos graves, dobra a pena. Então, que é o caso, de 6 a 20 anos. E em caso de morte, triplicaria a pena, seria de 9 a 30 anos. Minha opinião, se tudo correr normalmente, ele deve pegar por ser réu primário, não tem, os antecedentes dele são policiais, não são judiciais, ele não tem condenação. Que tem uma diferença, é bom fazer. É bom deixar bem claro, os antecedentes policiais são ocorrências policiais por atos violentos ou ameaças. E antecedentes judiciais é quando a pessoa tem uma condenação. Teoricamente, ele é considerado réu primário porque não tem antecedentes criminais, não tem antecedentes judiciais. E ele vai responder por uma pena mínima de 6 e máxima de 20. Como ele é réu primário, deve pegar de 8 a 10 anos. Se pegar abaixo de 8 anos, ele vai cumprir o regime inicial semiaberto, ou seja, fica solto durante o dia, de noite dorme na cadeia. Cumprido 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, ele pode pedir a progressão de regime, fica liberado para ir para casa, para onde quiser. Pois é, aí eu pergunto, meu querido, que bom vê-lo, revê-lo. Fizeste muita falta no programa de ontem. Fez falta o teu sorriso quando tu me olha assim e me dá a palavra. Acho que eu vou ali me suicidar rapidinho já. Não. Vou me suicidar rapidinho ali já. Ciúmes de homem fica o Dona Magda. Mas eu acho que não é de homem os ciúmes. Eu acho que não é de ciúmes. Eu acho que os ciúmes dele é outro. Depois de 40 anos ali em cima do osso, eu quero te dizer uma coisa, com que prazer eu seria padrinho deste casal. Eu quero abrir meu voto. Queriam saber meu voto, doutor. Vão saber meu voto. Eu quero ser padrinho desse casal. Maravilha. Mas tu viu que eles estão formando uma dupla hoje, né? Hoje estamos combinando aqui. O Choque. Não, doutor. Dona Magda. O Choque, o Rosa Choque e o Rosa Bebê. Dona Magda, o doutor Vitor não tem nada. Ele vai pra tudo que é o Rosa com Rosinha, é a apresentadora do programa. A minha ala eu tento proteger aqui, o meu time eu tento proteger, mas é difícil, troço. É difícil. Doutor Ruxa, eu sou das pessoas mais puras que eu conheço. Já te pedi eu não duvido. Parar de apontar esse dedo. É pra ele. Mas pra qualquer pessoa. Porque o dedo faz... Fica feio, né? Fica feio. Então, assim, cotoco. Que eu sou das pessoas mais puras que eu conheço. Falando em pureza, gente, o pau tá comendo nos Estados Unidos. Sim. O Obama entrou na campanha. Perdi a palavra, dona Magda. Perdeu. Fica dando voltinha. Mas a economia dos Estados Unidos A economia vai bem, mas a política, o Obama decidiu entrar na campanha. Para aí um pouquinho, vamos começar do começo. Pelo menos situa as pessoas que nem todo mundo sabe do que tu está falando. É só prestar atenção no serviço, prestar atenção no que a gente está falando, vocês vão entender. Tá bom, tu teria piedade e deixaria eu terminar o meu assunto para que a gente mudasse e não precisasse voltar? Depois a gente volta a falar. Isso. Se a gente iniciar um novo assunto, não, é porque eu queria dar uma palavra ao Batman. O Robin passou a palavra. Não, na verdade, eu só queria acrescentar mais uma coisa. Assim, o ministro Jungmann hoje deu uma declaração lá na cerimônia do 7 de setembro, lá, onde ele até usou uma expressão lobo solitário. Deve ser um jargão Não, é que policial, estão tratando assim como lobo solitário. Isso. São os terroristas, embora ter um só, eles chamam internacionalmente de lobo solitário. Embora haja suspeita sobre 3 pessoas. A investigação Exato, recai, o serviço de inteligência está trabalhando. Mas eu quero
quero, e eu ouvi tecnicamente o doutor Vitorino, e ele não erra, ele é eficaz, mas eu acho, Gustavo, que se fosse eu o advogado e se fosse tu advogado, não vai ser muito difícil buscar doença mental. Já teve uma entrevista agora no final da tarde, na Rádio Pampa lá, em que o advogado dele já pegou essa linha. Já mas ele não é, né? Vai requerer um exame psiquiátrico, coisa Não tal. é doente mental. Porque as informações... E ele não fez isso sozinho, né? Não. As informações... Aparece numa das cenas que todo mundo tem aí, porque tinha milhares de pessoas, milhares de cenas, né? E que aparece, e visivelmente alguém alcança a faca para ele. Fato. Estão investigando, inclusive, a casa dele, que tem, inclusive... vários indícios de que ele estava planejando há muitos dias isso sim. Passagens de ônibus. O seu Adélio, ele é desempregado, 40 anos, fez alguns bicos como garçom. Eles querem saber de onde saiu o dinheiro que pagou antecipadamente o hotel para ele, as passagens para ele, como é que ele comia, de onde saiu o dinheiro. Eles querem saber de onde está saindo esse dinheiro. Então, assim, a Polícia Federal, segundo as palavras do Ruschel, adiantou, né? Segundo as palavras do Ruschel, não. A Polícia Federal adiantou e o Ruschel noticiou de que a Polícia Federal trabalha inicialmente com a hipótese do lobo solitário, mas é praticamente certo que tem mais coisa. Tem 3 pessoas. Até porque eles já prenderam são três. Não, o próprio, né? Eles, o próprio está preso. Mas retiveram conversaram com ele, ficaram na dúvida, mas liberaram. E parece que tem mais um nome. Então, assim, o quadro hoje, ele inclusive foi transferido agora à noite para a Polícia, já foi designado para a Polícia Federal, proteção total. Antes se aguardava a audiência de custódia, que já foi. E ele está sendo preso. Então, o serviço de inteligência, o que é o serviço de inteligência? É o que vai além do fato. Está fazendo essa perquisição que vocês lembraram muito bem daí. Da onde veio, por que veio, o que fez nos últimos anos, os últimos 2 anos. Eles checam no sistema de informação e tu pode perseguir, rastrear tudo que a pessoa fez. Então, acho que nós vamos ter fatos novos, até porque é muito importante, dona Magda, porque o país, eu quero dizer assim, ontem, eu adoentado e passei ouvindo o dia inteiro todas as notícias do país, Gustavo, não consegui ouvir vocês, porque aí foi simultâneo ao Grêmio, o Grêmio é a única paixão pela qual eu troco todos os amigos, eu vi o Grêmio e não pude ouvi-los, mas... Quer dizer, melhor tu tivesse ficado conosco, né? É verdade, sem dúvida. Agora, o fato... Sem dúvida. Teria sido melhor tu ficar na nossa companhia. Na verdade, assim, eu ouvi um país em ebulição. E isso é que me deixa preocupado. Porque nós estamos querendo fazer um pleito para jogar o passado, certo ou errado, quem errou, quem não errou, tocar para frente a vida e olhar para frente. E naquele momento eu vi ruído, Ana Magda, todas as possibilidades que nós tínhamos, porque nós vamos criar uma antítese, um confronto entre pessoas que eu não sei, porque quem ganhar não vai ter sossego para governar. Não pode ser assim. Alguém tem que ganhar, que seja o mais votado, que ganhe e que ele tenha 2, 3 anos de trégua para tentar arrumar esse país, porque senão não vamos a lugar nenhum, pessoal. Se não ganhar o meu candidato, né, eu vou torcer para o candidato que ganhou, porque senão não dá, pessoal. Sabe que o professor professor e também o pessoal da Factual, que é uma empresa de informação e análise, eles dizem muitas coisas, inclusive vem ao encontro do que tu estás dizendo, que esse episódio é tratado como uma tentativa de homicídio. Não foi uma coisa maluquete que alguém resolveu, tô passando aqui, vou dar uma esfaqueada. Não. Ele tem o seu Eusébio, não? Como é que é? Adélio. Não consigo gravar o nome do homem. Deus me livre, preciso gravar, porque daqui a pouco ele veio aqui, se apresenta para mim, eu não sei quem é. Ele não estava sozinho, né? Ele estava bem próximo dele, tinha, aliás, um agente da Polícia Federal quase que atrás dele. Altera a dinâmica toda das campanhas, né? Aumenta o grau, para alguns professores de ciência política, aumentaria o grau de imprevisibilidade de vitória, de quem seria, agora não se sabe mais. E o que vai acontecer com a campanha do Bolsonaro? É isso que eu tenho curiosidade de saber. Porque assim, agora à tarde, na melhor das hipóteses, o Bolsonaro vai ficar 7 dias no hospital. Não, o filho dele, Magda, mas ele não vai sair dali saltitante. O filho dele falou agora à tarde com a Globo News, por volta de 18 horas e 30 minutos, e disse o seguinte, que o Bolsonaro não vai mais fazer aparição pública. Ok, isso tudo bem. Isso
isso está resolvido. se preservar. Não é só por uma questão de segurança, mas também por uma questão de saúde. A previsão médica é o mínimo 7 dias e se tudo correr bem, até 10 dias ele está em casa. Mas é para sair do hospital, só. Ele está em casa, porque vamos entender, a cirurgia, quem já fez cirurgia de abdômen aqui sabe, você rasga o tecido, o músculo do abdômen, para ele reconstruir, são 60 dias. E ele está com... É muito complicado. Sim, ele está com a bolsa de colonoscopia. Então, assim, um dos problemas graves que pode acarretar nisso, eu não sei quem das mães aqui que fez a cesariana, mas é uma cesariana. Qualquer operação cesariana leva 30 dias para cicatrização, tudo que envolve a cicatrização. Porque como abriu tudo internamente, ele teve que cortar. Teve que fazer lavagem. Na verdade, falando num português bem chulo, desculpa os técnicos e os médicos, eles tiraram órgãos internos, colocaram do lado e depois costuraram. Quer dizer, fizeram uma limpeza, tiraram uma série de coisas. Cortaram alguns centímetros do intestino grosso dele. Ele chegou quase morto. Na realidade, estava 10/3. Foi a palavra da médica. Então, então, interessante, esses médicos que o atenderam com muita rapidez, louvável. Que bom que nós temos excelentes médicos no nosso país, isso é fantástico. E que ele foi atendido rapidamente. Porque a circunstância que ele se encontrou, nos 20 minutos faria diferença. Ele poderia estar hoje morto. Então, isso significa que... Tudo bem, ele não vai mais fazer aparições externas, né? Digamos, ele vai participar, dos debates. A campanha... Vai tentar, né? E o seu vice, eu acho que vai assumir vai ser o general Mourão, que estava em Porto Alegre, que deve assumir, digamos assim, a parte mais pública. Ele vai gravar vídeos. O Bolsonaro vai gravar vídeos, vai fazer participações em pequenos eventos com poucas pessoas, uma coisa bem tópica, mas a verdade é que ele só deve voltar a pensar nisso dentro de uns 10 dias. Porque mesmo saindo do hospital, ele não terá dificuldade de locomoção, dores... Magda... tudo bem, pode gravar em casa. Dona Mas Magda... te respondendo, o que eu percebo que eu achei muito positivo, todos os demais candidatos condenaram a situação, não colocaram lenha na fogueira e tiraram o time de campo. Então, é uma posição louvável. Não é louvável, meu amor. Eles não podem fazer nada diferente nesse momento. Mas fizeram. Vai acreditar nisso. Mas fizeram. É protocolar, mas fizeram. Agora, só achei importante. É protocolar, mas fizeram. O médico atender bem e eles responderem isso, tu agora parece Alice no País das Maravilhas. Acorda, Roberta. Dona Magda, eu queria um componente novo. Deixa eu só complementar uma questão do Adélio, muito peculiar aquele fato de ele estar no mesmo estande de tiros, fazendo aulas. Ele já tinha andado atrás dos filhos dele. Onde os 2 filhos frequentavam. Então aquilo, e ainda mais em Santa Catarina, uma pessoa desempregada vai atravessar quase o país para fazer aula de tiro. Bem lembrado. É no mínimo bizarro. Não, e aula de tiro no horário que os filhos do Bolsonaro normalmente fazem. Só que aquele plano, naquele momento ou naquele dia, eles não foram. Aí vem a pergunta, quem é que faz financiar esse sujeito? É isso que nós estamos falando, é isso que Mas isso vai aparecer. Isso vai aparecer. Não vai, porque a Polícia Federal... Isso vai aparecer. E no campo da psicopatia, eu acho que é difícil a gente tentar a resposta. Vamos tentar, eu acho que pelo lado policial, nós vamos achar muito mais o rastro do que estava fazendo, se foi isso, se é uma loucura. Por fatos. Eu só queria uma informação que eu fui atrás, dona Maria, ontem, ainda assustado com tudo que estava acontecendo. Eu me dei conta, primeiro, embora se diga que foi a primeira vez que aconteceu, mas o nível de exposição é desmedido desses candidatos. Eu digo, mas como é que eles ficam atirados? E aí, qual é o regramento de um candidato a presidente? No momento que eu registro a minha candidatura, eu ganho o direito a 21 policiais federais para me protegerem. Ele foi o primeiro até a pedir, né? Mas esse não é. 5 pediram. O Bolsonaro, a Marina, o Alckmin, aquele do Paraná, Gustavo, Álvaro Dias, e tem um quinto aqui, daqui a pouco eu não não é o Haddad. O Haddad nunca pediu. Não é o Haddad, não pediu. O Haddad não pediu nada. 5 candidatos, 5 candidatos pediram os 21 policiais federais. Naquele momento do incidente, haviam
13 policiais federais, 13, fazendo a segurança dele, fora 50 policiais militares que também faziam problema. E aí que se vê o nível de exposição que um candidato fica, porque esta pessoa estava a 2 metros, 3 metros, 4 metros, uma foi distância. chegando, uma distância. Tanto é que ele fez assim a distância. Então eu acho que nunca mais, e eu digo nunca mais, é nunca mais mesmo. Primeiro, os candidatos rejeitarão segurança. Segundo, tem uma queixa, eu ouvi um especialista falando também, que os candidatos às vezes aceitam os profissionais, mas não aceitam as orientações. Que ele diga assim, vamos fazer um cordão aqui, não vamos deixar. Não, eu quero contato com o povo, eu quero isso aqui. É importante para a campanha. É importante para a campanha. Então eu acho que esse que vai se montar a partir de agora, para o resto, nunca mais será o mesmo. Eu acredito. Olha quem está aqui do meu lado. Chicão, o que houve? Tu não quis ficar do meu lado hoje? O chefe da boca aqui. A voz tá ruim. O chefe da boca. 2 carros, sabe? Para vir para cá. Mas graças à lei Vitorino, que a gente pode chegar 5, 10 minutos mais tarde. Ele disse que na lei não vou falar 2 coisas. Chicão, só. tu chegou atrasado, mas continua bonito. Não, e a voz tá charmosa também. Falar 2 coisas. Tem 2 coisas de pessoas que eu não gostava, agora não é que eu não gosto, eu odeio. Uma é uma candidata selvícola, que ela veio do Amazonas, a presidente da República. Não vou citar nome. Não pode. Ela simplesmente disse que não vai baixar a bola nas críticas a Bolsonaro, porque ele está no hospital. E o outro, eu vou dar os meus parabéns a um candidato que eu sempre critico, que é um grande gestor de São Paulo, que ele chegou para o comitê dele e disse, isso aí todo mundo está sabendo, domínio público no Brasil. Sim. Vamos baixar as críticas em relação ao Bolsonaro nesse período. Mas a vice dele, que eu já não gostava da cara dela, que ela é do Rio Grande do Sul, disse, não, vamos continuar batendo. Isso aí está todo o Brasil sabendo. Tá, Roberta? Te provei antes, não precisei nem ir até em casa e voltar. Fala das coisas. Temos muitos recadinhos aqui. Vamos lá. O Chicão falaram que ele está em ritmo de feriado. Oh. E aqui temos Ninguém na cidade. Foi na festa ontem? Sim, cantou até às 5 da manhã. Não, a voz dele. Outra festa. Outra festa, não importa. Tá. Não é sobre do o caso Vitorino. do Bolsonaro. A do Vitorino só come e bebes. E guarda a tua voz para o E programa. não tem bebes. Só come. Sobre o caso do Bolsonaro. A menina Alice está falando. Separei 2 recados sobre o caso do Bolsonaro. Boa noite a todos. Gustavo, e se o caso do Bolsonaro fosse nos Estados Unidos, o que fariam com este demente? Matheus, do Partenon, e temos mais um que diz: boa noite, Magda e colegas da bancada. Assisto sempre o programa. Se Bolsonaro estivesse de colete, desses que os policiais usam, talvez não fosse tão grave. Opinião de Jonas, olha aí. de Porto Concordo. Alegre. E ele não quis usar, né? Pois é. E ele que não quis usar. Mas o colete é frontal, viu, mano? A Não, mas resposta dos igual- Estados Unidos, o Gustavo tem caso concreto para citar, né? o Ronald Fizeram, Reagan- só que o dele morreu, né? Não, o Kennedy morreu. Bob Não, também mas morreu. aquele que atirou no Não, ela quer o que... Ronald Reagan. Não, que no atirou no Reagan. Ronald Reagan, pegou prisão perpétua. tentativa de Não, e teve um antecedente que é o Kennedy também. Que Pelo morreu. Mas o Kennedy, mataram ele para ele não falar, né? Por isso que eu não duvido se esse rapaz aí não aparecer daqui a pouco morto na cadeia. Agora, se foi realmente planejado, talvez o... Como é que chama ele? O nome? Adélio. O senhor Agora eu Adélio sei. não teria ido com... Senhor Adélio, olha. A Adélio. pessoa quando é chique, Ai, é chique. Senhor Adélio, não estamos tratando de vagabundo. Ele não teria ido com faca, né? Se ele soubesse se realmente foi planejado, se ele tivesse Ele não de tem, antemão, ninguém vai. ele teria ido eu, com eu vou lá uma para arma. endeusar o Bolsonaro, mas vou levar uma arminha. Vai que eu preciso. Vai que eu preciso. Agora sim, é muito difícil tu evitar um tipo de atentado como esse. tem como. Sim. Não tem como. Aparição Não- pública é terrível. Agora, Chicão, nós não vamos dar nome aos bois, Não, claro, não. mas a internet, ela é o receptáculo de todo tipo de imbecilidade. Sabe o que eu li hoje? A última? Pegaram uma foto do Bolsonaro que ele tinha visitado de manhã um hospital. E foi visitar o hospital, entrou andando. Tal. Aí botaram uma foto assim. Olha ele como é que ele chegou de verdade no hospital. Não, e foi pior. Tem uma certa candidata aqui no Sul, a um cargo legislativo, que levantou a hipótese de que é tudo uma encenação do Bolsonaro com a Globo. Bolsonaro Mas com a isso Globo. aí, Gustavo, Meu a gente Deus, tem a que... imbecilidade não tem tamanho. Não, Eu fico sem impressionado, não é só com essas pessoas, em quem vota nessas coisas. Mas Agora- e nós temos que banir e
ter muito cuidado, porque o que acontece? Psicologia responde isso. Quando tu começa uma mentira, a falar ela e manter ela, e dizer o tempo inteiro uma mentira, ela passa a ser quase que uma verdade, as pessoas começam a reproduzir. Então, nós temos que realmente ir contra qualquer indício de mentira, não pode manter isso. É golpe. Agora, dona Magda Beatriz... Quero votar nos dois casos. Pois não. Quero votar nos dois casos. Não podemos falar de ninguém, de partido, nada. Não pode. Mas tá na cara que esse tentativa de assassinato do Bolsonaro não foi um lobo solitário. Você teve uma logística. Não, a gente há pouco falava sobre isso. Tanto é que, falando em redes, o que está circulando nas redes? Aquela entrevista que foi dada pelo próprio Bolsonaro há um tempo atrás para uma emissora, onde ele relembra o assassinato do prefeito Daniel. Isso. Tá? E o avião do Eduardo. E o avião do Eduardo. E o ministro Teori que ia julgar uma coisa também. Exato, ia julgar também. Então, assim, ó, não é fake. Não inventaram isso. Nós estamos dando fatos. Isso é um fato. É um fato. Ele deu uma entrevista onde ele falou sobre isso. Chamado Agnelli, que era consultor da época da Dilma, do PT, foi presidente da Petrobras, que era um arquivo vivo, o jatinho dele caiu com a família dele. Também. Exatamente. Com toda a família outra coisa, dele. o assassinato do prefeito Celso Daniel, as 5 principais testemunhas foram mortas. Celso Daniel, sim, exterminadas. Agora tem um outro item interessante. Muito obrigado, dona Magda. Mas como eu vou discordar, então eu aguardo para falar por último, sem problema. Agora é o meliante, não é mais o senhor. Seu Adélio, que isso? Ele tinha nível superior. Então... É verdade, seu Adélio. Mas a polícia provar isso. Ele disse que era formado em pedagogia. A polícia pediu alguma prova e parece que ainda não está. Eles vão checar, porque ele disse que parece ter feito numa universidade, na faculdade de Montes Claros, eles vão checar se isso é verdade. Bom, mas também não faz mas isso embasa uma estratégia um pouco mais elaborada, né? Com requintes para poder fazer... Se era maluco, não fazia pedagogia. Não, sempre. Não ia concluir pedagogia se fosse maluco. E outra coisa que eu acho... Davinho, tira tu tá com a mão na cintura, parece uma xícara. Querida, a cidade de Juiz de Fora não é Belo Horizonte, alguém levou ele lá, tinha uma logística, fica perto do Bolsonaro, tudo teve um complô. Claro, ele não foi sozinho lá. Claro que não. Não se acordou de manhã. Bom, então vamos lá. Tem gente que diz que foi encenação porque não tinha sangue. Tu já explicou aqui, né? Mas é um absurdo. Não, eu acho assim, é uma encenação, claro. Ele fez uma encenação no hospital lá. Ele fez uma encenação no Albert Einstein. Aliás, o Albert Einstein se presta para tudo isso. Os médicos fizeram coletivo, todo mundo se presta para isso. Não pode dizer o nome, que diz que o Bolsonaro se atirou de barriga na faca. Pode ser. Deus. Atacou um pobre. Vamos ler. Presta atenção. Não vou ter direito à réplica. Não vou ter direito à réplica. Tem censura na bancada agora? Tem censura na bancada, não? Tem censura política. Magda, dá a palavra pro Peraí, deixa só a Alice ler aqui. O telespectador está esclarecendo sobre o colete à prova de bala. Boa noite, Alice e toda a bancada. O colete à prova de balas não segura a faca. As fibras que revestem o colete seguram uma bala porque a bala gira e se enrosca e a segura. A faca atravessa essa fibra porque é em linha reta. O Marcelo Melo, de Porto Alegre, mandou beijos e abraços. Obrigada pela explicação. Eu acho que não é bem essa explicação, mas eu já tinha ouvido de que o colete à prova de balas não segura se a gente olhar, ele entrou com a faca de baixo para cima. Não tem nada. Teria passado embaixo. Não tem nada que ajudaria. O tempo é todo seu. Muito obrigado, dona Magda. Com a palavra esquerda. Só me dá um tempo imerecido. O senhor me dá um tempo imerecido nessa Então eu vou cortar eu quero dizer, primeiro, em relação a de que não teria acontecido, a gente só comenta notícia séria aqui. Não vou perder tempo de comentar uma tese dessa de que não aconteceu, de que não houve a facada, não é nada. Aí, pessoal, quando a gente tem que repercutir o que possa ter um contraditório, né? Sobre isso é ridículo. Aí, o que vocês estavam falando, o segundo assunto, assim, aí me inquieta muito e eu ouso discordar de vocês um pouquinho. Primeiro, que se foi um plano, mas vai plano mal montado, assim, que eu nunca tinha visto. Vamos primeiro. A pessoa que deu a facada ficou a 2 metros do Bolsonaro e no meio de 5.000 correligionários desta pessoa,
Eu não sei como ele não foi linchado, como não foi esquartejado, como não foi, talvez porque essa Polícia Federal muito rapidamente conseguiu protegê-lo, né? Para que ele não fosse, Até porque eles precisam dele vivo, né? Exatamente. Então teria N maneiras. Segundo, de sã consciência, todas as fotos que circularam desse moço ontem, tá? Ele não dá nenhuma ideia de que junte o A com B. Respeitosamente, como não sou psicóloga, a doutora tem um pouco mais de conhecimento que eu, mas os psiquiatras também assistem o nosso programa ali, tu tem que fazer um laudo para interpretar alguém. Sim. Mas este cara, num olhar para ele, tu já vê que ele, dessa bancada, ele não podia participar. Sim. Tá? Então, assim, ó, eu acho... o melhor elemento para essa bancada. Pode ser. Então, dona Magda, eu vou aguardar um pouquinho, mas eu vou aguardar efetivamente para poder assim, ter são definitiva. Vocês acreditam que acredito e eu respeito, mas eu não consigo aumentar este plano como a gente está fazendo em cima de um cara que faz um ato de suicídio. Porque ele fez um suicídio. E ali dar um facada no meio de 5 mil aficionados de um candidato é um suicídio, que eu não sei como ele ficou vivo. Pois é, mas olha, alô, veja bem. O advogado do Adélio, eu arrumei um assistente de defesa para o senhor aqui. O senhor entra em contrato. Eu já me ofereci para pedir a interdição dele. O senhor entra em contrato com a Atualidades Pampa aqui em Porto Alegre, eu vou indicar para o senhor um advogado assistente de defesa, tá? Obrigado. Mas eu concordo. Ruschel, na teoria, isso tudo tá perfeito. Só que assim, ó... num país onde as pessoas matam, fazem e não ficam presos, para ele não tem problema. Risco calculado, eu já acho, né? Quantos anos eu vi a previsão da pena aqui. Sabe? Então, assim, o Gustavo acabou lá no começo do programa, ele deu a previsão da pena dele. Ele não tem nada a perder. Vai ficar 2, 3 anos na cadeia. Não tem nada a perder, entendeu? Daqui a pouco ganhou um bom dinheiro. Ganhou um bom dinheiro. Uma boa quantia que lhe garantiria uma aposentadoria. Sei lá. Magda, pode nessa altura. Ou então tem o seguinte, quem mata, a frase é do filho do Bolsonaro, quem mata não é a faca ou o revólver, é quem os usa. Você pode doutrinar um doido... Quem o quê? Quem os usa. Os usa. Você pode doutrinar um doido fazendo a cabeça dele. Claro. Ou seja, você não precisa negociar. Olha, você faz que você vai pegar 3 anos, eu te dou aqui 2 milhões. Não, você pega um doido e diz, você vai fazer pela pátria, você vai salvar o país, você vai nos trazer, vamos virar uma Venezuela que é maravilhosa, sabe? E depois vai dar palestra. O Al-Qaeda que diga, né? Deixa a Roberta falar, por favor. Magda, telespectadores trazendo agora informações, dizendo que imagens foram repetidas nesse momento e ficou claro que um dos seguranças conseguiu evitar que a faca perfurasse mais fundo porque ele segurou o braço do Adélio e foi quem o prendeu. Quem imobilizou foi um policial civil de Minas Gerais e esse que segurou o braço do... porque a facada foi por cima do ombro do policial. Ele foi por centímetros. E foi por centímetros que ele não saiu morto. E ele fez assim com a faca. Você pega a veia aorta. Eu acho que era a estratégia, né? Só que como ele tava... Ele não tinha... Ele não estava perto dele. Ele tinha 1 ou 2 pessoas na frente dele. Ele não tinha posição boa. Não. Então, assim, a estratégia de defesa já se sabe. Ele vai tentar provar que o cara era doidão. É doido, tá. Mas cabe à Polícia Federal agora assim, em termos de investigação, aqui no Sul, se a gente acha a nossa Polícia Civil boa, vocês não fazem ideia que é a Polícia Federal. Muito boa. Polícia Federal é tudo, todo mundo. Isso que eu tenho dito. Nós vamos ter, o serviço de inteligência foi colocado sobre isso, nós vamos ter condições de investigar a gênese. O que esse rapaz fez nos últimos 2 anos? Ele não vai ter dado um passo. Não, já entrevistaram a família dele hoje. Entrevistaram a família dele hoje. Olha aqui, ó, Magda diz o Odilon de Xangri-Lá. Não sei se você viu um vídeo em que uma mulher passa a faca para um homem e este passa a faca para o verme que desferiu a facada. Então, no caso, tem 3 pessoas envolvidas. Exatamente isso que nós estamos falando. Eu não vi a mulher, mas eu vi quando um homem passou a faca para ele. Esse vídeo já está na internet. Isso eu vi. Alguém passou por isso que tem 2 ou 3 pessoas. A faca está enrolada num pano. E ele passa para ele. Um pano escuro e ele faz assim e coloca o vídeo, está na internet, faz assim. Então, assim, a polícia tem convicção de que tem mais envolvidos. Por isso que falam em 3, né? Por isso que falam em 3 pessoas. Agora, esse telespectador disse que viu uma mulher passando para esse, eu só vi. Pergunta aos advogados. Não, daqui a pouco vai ter alguém que viu a faca saindo da Tramontina. Não.
Olha aqui, ó, aí o telespectador pergunta, pergunta aí aos advogados como serão pagos os advogados dele. Aí já é loucubração demais. Eu estou tentando tirar o perfil desse advogado que está defendendo ele, para ver se é um advogado conhecido, se é um advogado caro, enfim, coisa e tal. Porque o que acontece? Vamos deixar bem claro aqui. Pode ser que esse advogado esteja interessado em fazer a defesa sem honorários, pro labore. Por quê? Porque vai dar uma vitrine tanto para esse advogado. E assim, os criminalistas trabalham com vitrine. Tem muito criminalista medíocre aí, atuando, todo mundo procura, o cara é ruim, mas é assim, tudo que é grande causa, eu defendo o senhor sem cobrar nada. Já tem até quem quer a história, pode estar financiando o advogado, né? Quem quer contar a história com ele, né? Isso pode virar filme. A Ana de São Leopoldo também faz uma pergunta bem parecida com a anterior, a opinião do Vitorino sobre não divulgarem o nome dos advogados. Não divulgaram ainda? Não, já divulgaram. O advogado já deu até entrevista agora. E quem está pagando os meses? É o que nós estávamos falando agora, Ana. País sem freio é o que diz Lesi. Boa noite, bancada. Esse país virou uma bagunça tão grande que não me surpreende se esse bandido que esfaqueou o candidato à presidência da República daqui a 4 anos seja candidato a presidente. Tá difícil conviver com tanta violência. Eu, igual ao senhor Ruschel, também não assisti vocês ontem e fiquei torcendo pelo Grêmio. Valeu a pena, pois empatar lá com o Santos, com um time desfalcado, foi muito bom. Um abraço para vocês. Meu irmão de coração aí, como é que é o nome do meu irmão de coração? Não sei se é Lesi. É uma irmã de coração. Eu acho que pelo que eu vi dos lances da partida, o Grêmio deixou de ganhar. Eu também, o que eu vi, o Grêmio deixou de ganhar. Eu não vi um bom resultado. O Santos é uma equipe que está se reconstruindo. Uma equipe, e o Grêmio, embora tenha ido com apenas 4 titulares lá, teve várias oportunidades de vencer a partida, o que lhe deixaria mais... empatar em São Paulo com o Santos é um bom resultado. E teve um pênaltizinho, né? Vamos esquecer, né? Aquele pênalti. Um pênalti de Jeromel. Que seria a favor do Santos. A favor do Santos. Fala, é a única coisa que o Santos teria construído na partida. Os telespectadores estão pedindo para te dar o teu palpite para o jogo de domingo. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu dizer assim, o Internacional é favorito para o Grenal de domingo, tá? Vou explicar por quê. O Internacional se arrumou como time, não tem nenhuma dificuldade de fazer isso, porque sempre que pretendo analisar futebol, né? E vou torcer para o Grêmio desmesuradamente, o que é uma outra coisa diferente. A análise é o seguinte, o Inter se arrumou como time, vai completíssimo, terá um Beira-Rio lotado a favor dele e o Grêmio vai com... Não é por nada que o Everton está na seleção e que o Kahneman está na seleção argentina por serem seus 2 melhores jogadores. Então o Grêmio vai com defecções importantes. O Maicon, que é o grande organizador do Grêmio, voltando de lesão, ainda não está confirmado. O Jael está lesionado, também não está confirmado. Então o Grêmio vai desfalcado. O Internacional é favorito. Então, favorito não significa ganhar o Grenal, mas é favorito. Mas me permita discordar. Eu acho que não é favorito. Apesar dos desfalques do Grêmio, o Inter também vai ter um desfalque importante, mas o mais significativo é o seguinte, o time do Inter está em construção. Quem acompanha o time do Inter sabe que alguns jogos estão sendo vencidos quase que exclusivamente com o pulmão. Por outro lado, o Grêmio está bem colocado no Campeonato Brasileiro, está classificado na Libertadores da América e não esqueçam, a base do Grêmio, a estrutura do Grêmio é de campeão da América. Não é um time que vai jogar contra o Internacional se defendendo. O Inter se defendeu na arena porque era um time inferior. Hoje, talvez o Inter possa se considerar, levando em conta as ausências do Grêmio, um time igual. Mas eu não acho que tenha favorito nesse Grenal. Só quem é a defecção do Inter, Gustavo? O Iago. Iago tá sem cartão amarelo. Muito bem. Vamos então ao programa-se, Alice. Isso, até domingo, o céu da cidade de Venâncio Aires, na região central do estado, vai estar mais colorido. É que a cidade cedia a 2ª etapa do Campeonato Gaúcho de Balonismo. E a programação também conta com diversas atrações musicais, feira de artesanato e festival de gastronomia. O evento tem entrada franca e vai ocorrer no Parque Municipal do Chimarrão. Eu vi a Alice trazendo a programação, sempre nos dando essas notícias com esse sorriso maravilhoso. E lembra daquele telespectador que sugeriu ontem. Eu queria ver a Alice dar a notícia do falecimento. Mas olha, eu vou contar uma coisa. Quem é que disse o e-mail? Foi e-mail. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu conheci, trabalhou bem pertinho de mim,
uma moça que não tinha esse sorriso lindo que tem a Alice, que diz inveja, porque ela tem uma dentadura, eu tive que comprar a minha. A Alice tem, assim, é dela. É dela. É dela. Veio original de fábrica. Eu tive uma colega que dava nota de falecimento e nota de aniversário do mesmo jeito. E ela não tinha essa dentadura da Alice. O que é pior? Era cozinha. Não, ela falava do mesmo jeito. Olha, seu fulano hoje está de aniversário. Morreu, dona fulana. Tudo assim. Não, mas até aí... Já que estamos engraçados, posso dar uma notícia engraçada? Na reunião, no evento e tal. Eu realmente sorrio bastante porque eu tenho muitas atrações maravilhosas. Nós estamos criando um monstrinho aqui. Mas um dia nós vamos te dar uma notícia de falecimento pra você. Antes de eu passar para a doutora Roberta, que tem notícia séria, eu tenho uma notícia engraçada. Tem uma notícia legal. Eu acho que só pode ser engraçado. Gustavo, Chicão, recebi a notícia de que não vão ser trocadas as placas da Rua da Legalidade lá pela Castelo Branco. Pela Castelo que Branco. Vai dar muita mão de obra e vai dar muito gasto. Eles vão adesivar. Vão gastar R$500. Pessoal, deixa eu me recompor de novo. Porque eu tô dando uma notícia séria, porque é uma notícia séria. A Rua da Legalidade, que hora é Legalidade, hora é Castelo Branco, eu já não sei quando é. Atualmente ela é Castelo Branco. Pela última decisão judicial ela é Castelo Branco. E a prefeitura, então, resolveu economizar. Como ela sabe que essa decisão, a qualquer momento, pode ser uma sobrestada por outra decisão, ela resolveu não trocar as placas. Ela vai pegar um adesivo e vai em cima do nome da rua e vai botar um adesivo Avenida Castelo Branco. É isso. Essa é a notícia. Essa é a notícia. Não, Gustavo, por que eles não vamos descontrair um pouco. Vamos descontrair um pouco. Isso. Avenida Castelo Branco legal. Pronto. Olha aqui, ó. Quando eu vi a notícia, eu ria sozinho. Deixa eu dizer pra vocês. Eu quero comunicar, já que tu estás fazendo essa comunicação, a nossa é tão importante, eu quero comunicar que a cratera que tem aqui na orfanotrófio, pouco antes de nós chegarmos aqui no prédio da Pampa, já tem habitantes, já tem uma comunidade já tem uma família morando. Tem uma família morando, porque o buraco é uma coisa descomunal, é metade da pista. Tem uma família morando, estão aceitando doações, inclusive, que eles estão precisando de algumas coisas que eles não tinham. Essa família, inclusive... Mora uma família, e eu vi, passei por lá hoje. Essa família, inclusive, está pensando, se não receber a ajuda do poder público, está pensando em imigrar. Vai cavar um buraco, vai sair no Japão em aproximadamente 2 semanas. Mas vai com net e internet, que está instaladinho. Bom, fala, Roberta. Seguindo, então, o Astral Bom, eu gostaria de convidar todos as Voluntárias pela Vida, que é um grupo de mulheres muito legal, que faz várias ações em prol das pessoas que têm câncer. Eles ajudam muito o hospital, a Santa Casa. Terça-feira, dia 11 agora, no Clube Inglês, vai haver um bazar, onde 5% da renda toda vai ser destinada à Casa de Apoio Madriana, que é um local que acolhe familiares e pacientes necessitados. Então, vai ocorrer um evento que vai ter grifes de São Paulo, de Porto Alegre, a Muiguapa, a Débora de Voskin. Dava para dar mais a doação. As amiguinhas da vida podiam dar mais. Eu quero deixar um beijo muito especial para Marina Siroski, quem está trazendo à tona esse evento também, junto com as voluntárias. E é mais uma ação das muitas que elas estão fazendo e que já conseguiram grandes ganhos e, se Deus quiser, vão finalizar essa casa de apoio. Nessa linha, eu preciso agradecer ao Vitorino. Onde anda o companheiro onde anda o contemporâneo do Nietzsche? Pergunta o seu Jorge aqui. Tá em férias, tá em férias, tá seu com Jorge. 2 loiras em Punta del Este. Não, está com a filha dele, com os netos. Ele tá pagando as loiras. Eu falei com ele essa semana em São Paulo. Essa semana ele estava na praia, estava em Torres com a filha. A senhora tá atrapalhando, o Chicão tá dando a tabela aqui. Como é que é, Chicão? 300 a loira é aqui, mais Uber. Livramento, como tem jogo é 500. São Paulo Vocês entenderam agora porque o Chicão senta do meu lado, Gustavo no outro. Porque a dona Amália pode puxar, a dona Amália ainda pode dar um puxão, um beliscão no... Fugiu do controle. Então vamos de novo. Seu Jorge. Muito pouco. Seu Jorge. Ele está de férias, retorna na terça-feira,
dia 11. Tá bem, de saúde, a pressão dele tá bem normal, porque tudo isso eu perguntei para ele, né? Queria saber como é que ele tava, mas ele tá bem. Magda, só um recado, o seu Antônio Alves, que nos ofereceu gentilmente um pão, é um pão maravilhoso, textura maravilhosa, com um sabor de mel fantástico, não esfarela, foi super aprovado lá na minha casa. Só queria dar esse beijo especial, um grande abraço também a ele, que é nosso telespectador, diz que nos assiste sempre, que nós somos a companhia dele toda noite. Então, muito obrigada. Senhor Antônio, nós continuamos, eu e Chico continuamos aguardando. Só um pouquinho, agora vocês vão deixar o Luciane falar. Depois tu dá a tua dica, tá? A Luciane tá horas aqui, não consegue falar. Tô me sentindo mal. Não te sente mal. Tu gastou o teu tempo. A Luciane é amiga da... A doutora Luciane é amiga da Marcos, que só a Luciane que fala. Só a doutora Luciane que fala. Essa semana o julgamento, então, da questão do ensino domiciliar no Supremo Tribunal, e já tivemos um voto do ministro relator, o desembargador Barroso, ministro Barroso, na verdade, que votou pela legalidade da educação domiciliar. E ele traz o ponto de que, apesar de ele ter educado os filhos nas escolas, ele entende que não é inconstitucional aquelas famílias que optam por educar seus filhos em casa. Só que ele colocou algumas condições. Que essas crianças realizem provas regularmente junto à instituição de ensino e que informem também ao Ministério da Educação que vão optar pela educação em casa, e também, caso essas crianças não atinjam um índice de desempenho satisfatório, que os pais, então, obrigatoriamente têm que matriculá-las em instituição de ensino. Dona Luciane, essa matéria foi exaustivamente discutida na bancada, e eu quero dizer assim, me dá uma dor, porque eu quero trazer o índice de crianças vacinadas pelos pais, não chegou a 50%, e eu vou acreditar, mesmo então... com esse período prorrogado? Não, quando nós trouxemos a primeira vez, aí prorrogaram, dá uma melhoradinha, mas precisa prorrogar para vacina, que é uma coisa de saúde, de sobrevivência. Aí eu vou acreditar, né? E de grátis. E eu vou acreditar, e agora neste país que não se fiscaliza nada, que todo mundo rubrica ali e faz o que quiser, que se vão pegar crianças que dependam de ensino, de disciplina, tudo, vão fazer em casa. Então eu lamento, eu lamento porque eu também não vejo como inconstitucional. Agora, acho que vai acabar vencendo essa tese, mas eu fico muito preocupado com as crianças mesmo. Fico muito preocupado com as crianças. Ele alega que uma opinião diferente estaria indo na contramão da história, porque 1,8 milhões de crianças já são educadas nos Estados Unidos nesse formato. Nos Estados Unidos tem educação. Em 100 mil crianças, e no Brasil já gira em torno de 7 mil crianças que já são educadas em casa. Da sua autoridade aí. Mas vamos parar de comparar o Brasil com os Estados Unidos. A quilometragem de distância não é só a física que a gente leva para chegar lá. Não dá para comparar. Eu preciso fazer Magda, não, deixa o Chicão dar a dica. Não, uma coisa interessante no Drops que eu ia pegar carona. É que tem uma celebridade nessa bancada aqui, esse relógio aqui. Sabe por quê? Esse relógio chamado Luminox suíço, que tem uma luminosidade de gás lítio, é um relógio raríssimo. No Rio Grande do Sul, acho que deve ter uns 2 ou 3. Sabe por que ele é uma celebridade? Quando a equipe SEALs americana queria pegar Bin Laden, tá no filme A Noite Mais Escura, de Kate Bigelow, eles precisavam ter uma precisão total. E a precisão que eles acharam, testaram vários relógios, foi o Luminox lítio, um relógio da Navy SEALs, e o Brasil e o mundo ficaram livres de Bin Laden, graças à precisão daquele ataque. Foi cirúrgico naquela base do Bin Laden em Afeganistão. O filme vale a pena ver. A Noite Mais Escura, de Kate Bigelow. O seu Jorge disse assim: o rapaz do bom cabelo também tem nariz vermelho, que nem você, Vitorino. Ele comeu pimenta? Bom cabelo? Tu, o único Seria que tem eu? cabelo aqui. Só tu tem cabelo, é só tu que tem cabelo aqui de homem, né? Nariz vermelho? Deve estar com calor. É que tu te agita muito, sabia? Eu fico muito tenso, né, dona Pois mas eu quero te avisar eu quero me comunicar com o povo. Tá, mas eu também quero me comunicar contigo imediatamente pois agora. Primeiro, às vezes eu tenho a sensação de que tu vai embora, de tanto que tu te mexe. E segundo, os guris não conseguem ir atrás de ti.
Pois não. Os guri da câmera, tá? Pois então, não. fica um pouquinho quieto. Sim, porque eu sou socadinho Deixa nessa parede aqui. Agora. Eu sou socadinho nessa parede aqui, eu não posso passar, senhores. Eu não passo daqui, ó. Eu não passo. Nem que queira. Magda, eu gostaria só de trazer uma informação. Os Estados Unidos é tão diferente... Eu não me deram a palavra, como tomei uma mijada ao vivo, no horário nobre, tá? Mas é que sabe por que eu sou obrigada, assim, a vou substituir por admoestrado. Não, é um conselho que eu te dou. Pois não. Apenas. Porque, assim, não dá pra ficar mais uma hora, assim, entendeu? E só no final ia ser difícil, entendeu? Roberta, fala. Magda, os Estados Unidos é tão diferente que a taxa de desemprego está em 3,8%. A renda média por hora do trabalhador aumentou em 0,3%, sendo 26,92 dólares. Então, o PIB cresceu largamente, é uma situação completamente diferente da nossa brasileira. A curto prazo, esses resultados são muito positivos, entretanto, os Estados Unidos seguem naquela linha de se isolar do resto do mundo, né? Não estão trazendo o meio ambiente como uma pauta importante, que atualmente todos os países estão. Então, evidentemente que é uma situação delicada a longo prazo, mas a curto prazo é fantástico os números. Só que nos Estados Unidos, agora eu vou completar aquela notícia que eu comecei no início do programa, eles estão enfrentando agora, Roberto, uma guerra política, porque estavam cobrando do Obama que ele era muito atacado pelo Donald Trump e não reagia. Como tem eleições parlamentares agora nos Estados Unidos... Novembro, né? Tem eleições parlamentares agora nos Estados Unidos, início de novembro, e a diferença de maioria na Câmara é muito pequena para os republicanos, são apenas 23 deputados. E como existe, inclusive, rejeição ao Donald Trump, e até mesmo entre os republicanos, os democratas partiram para o ataque. Hoje, o Barack Obama respondeu forte a algumas acusações do Donald Trump, e o Donald Trump não reagiu. Ele disse que ele está preocupado agora em descobrir quem foi o autor daquele artigo apócrifo publicado no New York Times, dizendo que ele tinha fogo amigo. Não só dentro do Partido Republicano, mas dentro da Casa Branca. Fogo amigo não é fácil. Você ia falar de Trump também? Sim, não sei se chegou a luta não ia falar. Era isso? Que as fotos da cerimônia de posse do Trump foram editadas. Tudo porque o Trump ficou irritado que na posse do Obama tinha mais gente. Então ele pediu essa edição e teve uma grande repercussão isso lá na imprensa dos Estados Unidos, porque fere a lei de liberdade de informação americana. Pois é, mas o Trump não pode reclamar, ele não gosta de imprensa, ele não gosta de não sei quem, de briga não sei com todo mundo. E vai ter menos gente mesmo, o cara é um tosco. Agora, quanto a esse caso do New York Times, é engraçado porque diz que é a primeira vez na história do New York Times que eles aceitam lançar uma matéria sem um artigo apócrifo. A própria editoria do New York Times assumiu que era um artigo apócrifo por pedido do autor, pelo comprometimento. E o New York Times diz, com base na lei americana... Com base na lei americana que ele está protegido, não vai precisar informar. Pelo sigilo, e aí até do Obama já falaram e eu não consigo dar os meus agradecimentos. Então fale, por favor, até do Obama agora. Já falaram, do Trump. Viu? Ele perde tempo e a gente Na verdade é o seguinte, eu primeiro quero agradecer ao Vitorino, quero agradecer ao Benhur Marchiori e o REC da Rádio Grenal, ao Roberto Pauletti da Bandeirantes e do Core da Rádio Gaúcha, que divulgaram o evento que teve hoje, Gustavo, foi a 51ª edição da rádio do Grenal, do IAPI lá. É muito importante para a comunidade. Se encontram pessoas, recebemos visitas de ex-dirigentes dos clubes lá, ex-atletas participaram, a comunidade lotou o estádio lá. É muito bacana e é muito importante que a gente exercite, Gustavo, exatamente isso. É um Grenal, é fazer as fotos juntas, sair todo mundo abraçado dali, um grande churrasco após esse evento. Para a gente dar exemplos, a gente precisa prontificar os exemplos bons para que os maus se deem conta. Só fiquei chateado se eu não agradecer esse seu colega que ontem também divulgou aqui. Foi o primeiro da lista. Mas foi o primeiro da lista. Ele não... Sabe o que acontece? Foi, não, Gustavo. Não. Deixa ele olha, deixa ele olhar. Vou conferir o John David. Vai conferir, foi a primeira pessoa que ele falou. Eu vou conferir a Megan. Olha aqui, ó. Vou repetir, vou agradecer ao colega. Não merece que eu repita. Não merece.
isso? Eu fico assim... Tu tá duvidando do teu colega e nós estamos te dizendo aqui que ele foi o primeiro nome que ele disse. O Jararaca Azul. O Jararaca... Ah, não, isso eu não vou aceitar. Não, isso eu não vou aceitar, não. Olha, tudo tem limite, dona. Tudo tem limite, dona Bárbara. O Barbie, tu tava de conversa. A Barbie? Tu tava de conversa e outras coisas não ouve o que a pessoa disse sobre o teu look. Com o chefe da boca aqui. Eu fico estarrecido que a bancada não mencionou nenhuma dica da maior festa do Rio Grande do Sul, do domingo na Arena, a Bassline. A Bassline é uma festa eletrônica que faz 5 mil pessoas, mulheres mais lindas. Ah, mas isso é evento comercial, Chico. Isso é evento comercial. Tá, e o Grenal não é comercial? Não é comercial. É um evento... Esse é um evento social, sexual. É um evento comunitário e assistencial. Vai ganhar uma mulher bonita lá. É um evento comunitário e assistencial. Eu não posso divulgar meus eventos. Então, um evento como esse vale mais que teus 10. Vocês estão brigando. Ele disse que não pode divulgar. Mas é que tu comparou com o Grenal, querido. Aí tu deixou a bola ficando pra ele. Não, mas é um evento igual ao Grenal. Não, mas então tu divulgou a festa. Não é igual. Tu não divulga a festa. Não, deixa pra Aline divulgar. Mas ali se não tem a... Não tá com essa festa no... Pode falar que festa... Mas já mandaram os ingressos? Gustavo, para um pouquinho, Gustavo. Não, pra ti? Não, mas eu sempre vou com camarote. Ah, então é por isso, então tá explicado. Não, mas em todas as festas eu vou aqui dentro. Professor. Jabá. Que Jabá? Ele vai à festa há 35 anos, esse cara, ele não entende Então, isso. 35 anos já Jabá. continuar o programa. Claro, mas ele tá discutindo comigo. Fala, Eu tenho uma... Alice tem um recadinho aqui sobre o look do Vitorino. Boa noite, bancada linda. Assisto vocês todas as noites. O Vitorino é um charme total, mas quando ele usa camisa rosa calcinha, fica mais charmoso. Um grande abraço ao Chicão, um gato lindo. Abraços a todos, Laura Brisa. Eu faço o gênero gato, galera. Atitude que a mulher quer ter. E o Vitorino que a mulher quer casar e pagar a base. Ficar comendo um café colonial. Café colonial, 2 horas no café colonial. Dizimando o café colonial, dizimando o café colonial ali. Coisa mais CBF. Muito bem, o senhor quer falar sobre o que, senhor? Eu quero dar uma notícia que pouco se deu aqui, que é um recurso do presidente Lula que foi julgado hoje. Fundamental. Vamos lá, atenção. Que não são os dois que transitaram que noticiaram ontem. Ontem foram os 2 do Supremo. Esse é muito sério porque é o primeiro que vem a tratar efetivamente da condenação do presidente. Lembram a condenação do TRF4? Sim. Quando daquela condenação foram aviados pela defesa 2 recursos. Um extraordinário em cima do princípio constitucional e um recurso especial sobre a legislação infraconstitucional. O extraordinário o TRF não reconheceu, não havia artigo constitucional para justificar o extraordinário e ele não foi aceito. Mas o especial foi aceito. Então ele agora chegou no STJ e o presidente do STJ, já vamos nos lembrar o nome aqui, o presidente do STJ disse que pode-se julgar esse recurso até em 40 dias, porque o ministro relator da Lava Jato, que recebe por prevenção todos esses processos, tem sido muito ágil. Então, este processo é onde ele busca a absolvição ou redução da condenação que nós noticiamos. Então não tem nada a ver com os outros pedidos. E este recurso, só para que fique constando ainda, há um pedido de liminar que sempre é examinado pelo relator. Dar liminar significa suspender os efeitos da decisão até ali. Embora seja muito difícil, o STJ não tem dado esse tipo de liminar. O deputado federal, delegado Francisquini, deu uma entrevista agora há pouco, leia-se início da noite, que está causando muita estranheza. Ele participou da audiência de custódia e disse que eram 4... Adélio? Do Adélio. Disse que eram 4 advogados. Exato. Acabei de falar. O Adélio é um 4 qualquer. advogados criminalistas para atender um cidadão que, teoricamente, estaria em situação falimentar, desempregado, que não tinha dinheiro para... Eu te mandei isso, né? Nenhum defensor público, quer dizer... É muito precoce, nesse momento, nós aqui na bancada, trazer pontos de vista em cima de uma situação que está muito latente, está desenrolando agora. Então, nós precisamos de uns dias para ter uma posição mais clara e fundamentar com mais segurança, porque na verdade, são ações... Na verdade, Roberta, isso aí é jogo de carta marcada. A gente só está... A gente não vai chegar a conclusão alguma, mas as evidências são essas. A própria Polícia Federal pediu para que ele fosse para um presídio federal de segurança máxima, porque entende que ele, num presídio comum, poderia ser
queima de arquivo. Claro. Ele morrer agora, beleza, né? Morre tudo com ele, né? Exatamente. Aliás, o Antônio Alves, meu cabeleireiro, tá mandando aqui, diz que não foi ele que mandou pão para ninguém. Eu ia dizer, não é o pão, não é o Antônio Alves dela aqui. Não é. Não é o mesmo Antônio Alves. Por isso que ele se manifestou, ele disse assim, eu não tenho nada a ver com isso. É que nem aquela questão, o Mário não é o mesmo, não é o mesmo Mário. O Mário, não é o mesmo Mário. O Mário dele, o Marne tem o Mário. Não mistura os Mários. Eu não tenho nenhum Mário, viu, dona Por enquanto. Não, mas não. A gente não descobriu. Eu não tenho. Fala disso. Vanessa da Mata vai apresentar mês que vem o show Último Beijo em Porto Alegre. Nessa turnê, ela divide o palco com a cantora cubana Omara Portuondo. Ai, que maravilhosa. Que completa 88 anos de vida em outubro. O espetáculo vai ser no Auditório Araújo Viana, no dia 26 de outubro, às 21 horas. Falando em Auditório Araújo Viana, a Alcione vai fazer um show e já estavam esgotados os ingressos, enfim, no Auditório Araújo Viana. Tem mais uma possibilidade de assistir Alcione no Araújo Viana. Eu adoro Alcione, adoro os shows dela. Falei uma besteira aqui, estou sendo corrigido pela minha prima, Túlia Vitorino, que é gerente do Itaú. Eu falei que a veia horta, a horta não é... Não é cava, é veia cava, aqui, na horta do coração. Errei o endereço só. É uma veia. Era uma veia. Se tu não fosse metido de querer dar nome e sobrenome pra veia, era só dizer que era uma veia. Eu tô com o coração acelerado, pergunta pra ela, perguntei pro meu cunhado. É a veia. Fala. Falar um pouquinho sobre as blitz que estão anunciando para fiscalizar a implementação da tabela do frete mínimo. Sim. Isso está causando um problema sem tamanho para as empresas, porque é muito difícil implementar efetivamente essa tabela. Dizem que precisaria de mais umas 50 tabelas para poder implementar, para colocar na prática isso, porque ela classifica por mercadoria e por tipo de caminhão. Então, isso está causando retração do mercado. As empresas não estão contratando previamente, alinhando contratos futuros, porque não sabem qual vai ser o destino das 3 ações diretas de incondicionalidade. Inclusive, Luciane, isso está gerando uma discussão grande envolvendo o custo dos produtos, porque existe uma pressão inflacionária. Hoje, não tem como você contratar frete abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo, que já é, em alguns casos, muito acima do que era negociado, sem que isso chegue no produto. Os produtores estão enfrentando dificuldade e o preço já chegou no consumidor, porque o supermercado, o distribuidor, ele repassa, ele tem o custo frete, ele repassa. Então, assim, o governo, para fazer gracinha naquela greve, tentar se livrar de uma greve que era justa, simplesmente fez palhaçada com o bolso alheio, no caso, o nosso, como sempre. Sempre, né? Como sempre. A pressão inflacionária que já existe e que todo mundo aqui constata no supermercado, infelizmente não vai chegar nos números da inflação, porque, como sempre, o governo vai manipular outra vez a inflação. Eles conseguem tirar da inflação o preço da gasolina. Deu deflação esse mês, eu tentei fazer meu cálculo. Eu tentei fazer o meu cálculo. Eu quero ir no supermercado, que faz essa pesquisa. Deflação, Gustavo. Eu tô procurando. Deflação. Isso é uma... Olha, eu respeito muito a área que eu não domino. Dificilmente eu comento aquilo que eu não... Mas eu tenho um mínimo de... eu tenho... No mínimo idade eu tenho, né? Para entender como é que deu deflação. Como é que pode ter dado deflação? Deu deflação porque, como as pessoas estão desempregadas, o nível de consumo diminuiu drasticamente. Então, com isso, diminuindo o consumo é uma das questões que elevam a inflação. Como o consumo está baixíssimo, é uma inflação baixa que nós olhamos para essa inflação lamentando, justamente porque ela é resultado da crise econômica absurda que nós estamos vivendo. Não, mas assim, Roberta, a inflação, ela trata especificamente da relação do custo dos produtos no mês anterior. Os preços estão aumentando. Aumentaram. Todo mundo que vai ao supermercado vê que está aumentando. E aí vem o governo falar em deflação. Pô, esses caras perderam o limite do ridículo. Gustavo, importante. Não, eles não têm respeito pela gente, Gustavo. O limite do ridículo, eles acham que a gente é idiota, não vai ao supermercado. Não, eles acham. Eles têm certeza que a gente é idiota, porque eles continuam fazendo. O agressivo é que, nesta situação, hoje, atualmente, segundo o SPC, 62 milhões de pessoas estão endividados no nosso país. Imagina, numa situação de quase 13 milhões de desempregados,
Quer dizer, essa situação agrava porque as pessoas estão endividadas, existe até estudos macroeconômicos que estudam comportamentos do consumidor e avaliam que Roberta, pessoas que estão endividadas e que não conseguem pagar as suas contas, elas ficam agressivas. Eu só estou falando, eu estou tentando ser simples até para ser entendido. Eu chego e pagava R$2 a batata doce, R$2 o quilo da batata doce, que está R$4. O senhor consome batata doce? Eu consumo, exatamente pelos meus treinamentos. É um produto que eu controlo o preço. A inflação da batata doce. A inflação da batata doce. Não. Coisa da 200 reais. É verdade. Sim. É verdade. Mas eu estou dando um produto. Como tem coisas específicas que até ele brincou, né? Mas pro treinamento, tu faz um treino. Então, eu tenho produto do ano inteiro. Sim. Pessoal, deu mais de 100% e assim tu vai para os outros produtos. Tu fica impressionado. A pressão. Então aí vem deflação, mas deflação não sei a energia elétrica, como é que eles conseguiram tirar a energia elétrica, a gasolina dos índices inflacionários? Não tem como. E casualmente no mês que deu a bandeirada vermelha, que mais tu paga, que tem excesso. A eletricidade, E não bastasse isso, já que nós estamos falando de desgoverno, desmando, irresponsabilidade, mentira e essas bobagens que vêm de Brasília, vocês viram o desespero das pessoas na Freeway? A Freeway tem uma esculhambação. Eu vou pra lá hoje. A Freeway tem uma esculhambação. Teve gente que deu meia volta na Freeway e voltou pra casa. Engarrafou tudo, a buraqueira, tá uma esculhambação, não tem guincho, não tem nada. Na quinta-feira, às 19 horas, estava parada. Mas ninguém vai pra frente, pra trás, nem vai pros outros. Mas hoje, durante o dia, tava uma bagunça. Mas as pessoas insistem. Mas como é que eles conseguiram fazer isso? Como é que o governo federal conseguiu destruir a melhor rodovia federal brasileira, segundo ele mesmo? É verdade. Olha aqui, ó. Era pra botar pra rua Ministério dos Transportes, Ministro dos Transportes, diretor do DENIT, a ANIT, a Conjuntivite e apendicite. Parou o apendicite. Olha aqui, ó. Calma, diz o nosso telespectador Rafael Neto. Está gritado o programa, viu? Bom. Eu digo. Então tá normal. O Alessandro Toledo não precisa de números para mostrar a diferença entre Estados Unidos e Brasil. Só o fato de não haver cercas e grades em frente das casas e ganhar em dólar já diz tudo. Deputados, Antônio Ferreira. Boa noite, bancada linda. Alice tá podendo, hein? Assistindo a previsão do tempo no Jornal da Pampa, se não estou enganado, era a voz dela. Era. Olha, ela tá abocanhando tudo. Vamos mandar embora. Porque eles te adoram, Alice. Vitorino e Chicão, vocês já deram os nomes dos deputados que votaram pelo aumento de impostos. Abraços. Não falo mais em medicina. Tô tomando outra espinafrada aqui. Olha aqui, ó. Agora da dona Marta, enfermeira, que disse o seguinte: não é coloscopia. Colonoscopia. Não, colonoscopia é uma coisa. Também não é isso. Colonoscopia é o que eu e o Vitorino fizemos. Também não é isso. Não é isso. O que ele fez foi colostomia. Obrigada. Não falo mais em medicina. Não, olha, protesto. Eu vou te dizer uma coisa. Consegui errar tudo, uma frase, consegui errar tudo. Uma coisa, tu nos aplica muita coisa, só que os telespectadores não dizem. Essas aí disseram, a tua prima e a outra. Não, eu não aplico. Colostomia, tô brincando, colostomia, olha aqui, ó. É aquele saquinho, além do original, tem um do lado aqui que... Deixa eu fazer uma consideração. O Marcelo... Tô com dor no tórax. Liguei pro meu cardiologista, pro meu cunhado, pros meus 2 sobrinhos. Já vai pedir meu patuqueiro e pra minha cartomante. Tô fazendo uma junta médica. A Karina, o Paulinho, o doutor Santana, o doutor Pedro Tofani, o doutor Roberto Tofani. Tô fazendo um ajuntamento pra te salvar. Olha aqui, ó, Magda, vocês não vão falar das demissões do Hospital Mãe de Deus? De novo? Tem a ver? Calma. Assistam. As pessoas não podem assistir nem todos os dias. Né? Nós falamos, falamos no dia das demissões. E, aliás, ocupamos, eu acho que mais de metade do programa falando sobre terceirização e coisas do tipo. Desculpa, Marcelo, mas não passou batido. Marcelo, e quase nos matamos por causa disso. Tá querendo que a bancada brigue de novo, é isso? A tua ideia é essa, Marcelo. Tu assistiu, eu sei que tu assistiu. Tu quer que a gente brigue de novo. Fazer isso. A ideia é essa. É pra indicar a gente. Vamos lá, Alice. Tem uma dica de um evento que é voltado para toda a família, mas que vai encantar principalmente os menorzinhos, né? As mais novas. É o Circo Turma da Mônica, o primeiro circo do Novo Mundo, o maior espetáculo já produzido nos estúdios da Maurício de Souza Produções, que chega a Porto Alegre nesse final de semana. A atração também conta com uma participação especial.
do ex-trapalhão Dedé Santana, que é o mestre de cerimônia desse evento. A montagem vai ter apresentações neste sábado, às 6 da tarde, e no domingo, às 11 e às 4 da tarde, no Teatro do Bourbon Country. Dona Magda, tem uma matéria aqui que é bem pesada, o horário favorece. Nós temos falado bastante em feminicídio. Agora em Putinga, aqui no interior do Rio Grande do Sul, teve um assassinato de um companheiro que matou a sua mulher e ele quase foi morto pelos filhos desta mulher, sim, que na hora pegaram e ainda tentaram salvar. Esse cara está no hospital. Não quero desejar que se salve ou não se salve, seja lá o que Deus quiser. Mas eu quero dizer porque a gente tem trazido... Ele matou a mulher. E os filhos desta mulher tentaram matá-lo e ele ainda foi salvo, ele está no hospital, não sei se vai sobreviver. Isso aqui em Putinga, no interior do Rio Grande do Sul. Mas como nós temos trazido aqui os números de feminicídio, eu acho que está extrapolando a questão legal. Porque a gente tem trazido e abordado o tema tanto do ponto de vista jurídico, de aumentar a proteção, aumentar as penas, a delegacia da mulher, o Gustavo tem falado bastante disso, mas eu acho que a coisa está saindo do campo jurídico e ele tem que ser examinado dentro de um posto diferente. Isso começou a acontecer nessa intensidade pela independência da mulher. Hoje a mulher se governa, a mulher se sustenta, a mulher decide o que ela quer fazer. E nós viemos de uma geração totalmente machista, de uma gente onde nós éramos o poder econômico, nós éramos quem decidia o que se fazia. Então eu estou interpretando assim, a grosso modo isso. Me parece que nós precisamos começar a atacar estes casos por aí. Né? De mudar conceitualmente, de fazer com que as pessoas comecem a ser orientadas para uma nova sociedade, porque o número de feminicídios no país está beirando o colapso. O número de assassinatos no país, uma mulher é agredida a cada segundos. A cada segundo uma mulher está sendo agredida. Que não é a minha especialização, mas eu convivo mais ou menos com isso com outros casais e amigos. A mulher tem muita culpa disso, sabe o que, Roberto? A primeira indicação que o marido é violento, ela tem que fazer uma denúncia. Óbvio. Ela não denuncia, eu gosto dele, vai se recuperar, começa com um tapinha, vira um soco, daqui a pouco é uma facada, uma morte, uma tragédia. Chicão, eu acho isso. A primeira violência começa com a palavra. A palavra é uma violência. Palavras, a gente tem que evitar palavras. Quer dizer, tem que dar limite realmente. É que a palavra, o não te atender, já é uma falta de respeito. É que ninguém fica quando se fala em palavra, é respeito. Falta respeito. Ninguém fica violento de um dia para o outro. Não. Tem gente que sofre, tem mulheres que são oprimidas, que sofrem até a agressão no período de namoro e casam com os caras. Aí depois de 10 anos casados, ele tá me batendo. O cara tava batendo nela 15 anos atrás. São inúmeros, né, os motivos que elas não denunciam. Por dependência financeira. Isso é verdade. Dependendo da camada social. Isso é muito. Tá, mas por que casa? Tá, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso não acontece só nas camadas de menos poder. É isso que eu quero falar. Isso acontece e muito nas outras casas. Dependência emocional. E fica o dito pelo onde mais as mulheres têm independência financeira. Mas vai ser pior sem assim e tal. Fica sublimado de vergonha. Exatamente. Um dos aspectos que mais acontece é que pesquisas mostram que pessoas que são violentadas, sofrem violência, viram os pais violentos. Isso é um ponto. O segundo ponto é a baixa autoestima de muitas pessoas, que acham que isso é normal, ou que ela até merece esse tipo de coisa e demora para se dar conta. Então a gente tem que ter bastante sensibilidade em cuidar desse assunto, porque as pessoas às vezes sofrem muito e elas não conseguem realmente se ajudar. Vamos fazer. Essa é uma das razões. Vamos agitar o mercado aqui. Vamos agitar o mercado. Vamos gerar polêmica. Deixa eu ler alguma em cima de mim. Não, vamos gerar confusão. Fraca daqui. Agressão em casal homoafetivo gera Maria da Penha, doutores? Não. Engraçadinho. A única que respondeu foi que não é advogada. Como esse Gustavo é engraçadinho. Claro que não. Gustavo é engraçadinho. Ele tá ganhando com a confusão pra nós, Dona Maria. Eu quero crer. Ele quer arrumar confusão pra nós, Dona Maria. Pode se brigar. Não, eu trouxe o casal aqui. Eu acho que foi terça ou quarta-feira, o exemplo da mulher que casou com uma mulher, só que ela não tirou. Não fez uma pergunta? Fiz. Houve a resposta ele não do tá colega. respondendo? Tá respondendo sim. Não, ele não tem paciência pra ouvir. Então ele só queria tumultuar a bancada. Ele só queria tumultuar a bancada. Vitorino, segundo algumas informações que eu li, numa relação assim, se a pessoa se considera, né, como o ser feminino da relação, se muda, aí vale a lei. Viu?
Mas que é a situação, Só lembrando para que o telespectador entenda o que nós trouxemos aqui essa semana. Nós trouxemos um caso diferente. Bom humor é uma coisa. Não, mas é uma questão. Vamos lá. Mas ele está tentando te responder e tu não deixa. Vamos responder. Nós trouxemos terça-feira aqui um caso que é sui generis e está aguardando decisão judicial, que é uma moça que, como disse hoje a lei permite, eu me transformar numa moça, vou lá e não quero mais ser eu quero ser a Joana, me registro de Joana e estou registrado, pronto. Mas eu não tirei meu órgão, eu fui e casei com outra mulher e gerei um filho, biologicamente um filho nosso, e fui registrá-lo. Essa é a questão. A justiça não estava aparamentada, o judiciário, para imediatamente dar uma solução. Isso precisa de um processo, ela tem que fazer essa manifestação do sentimento dela, faz teste biológico para provar que é o filho, para então fazer o registro. Quando isso tem que ser muito mais rápido, porque se aceitou a homoafetividade, se aceitou o registro dela como mulher, tem que se registrar o filho. Aí ela deverá ter direito juridicamente, como disse a Alice. Seguindo na tua linha, o que eu vejo hoje? Antigamente as mulheres se submetiam muito mais, seja economicamente, seja até emocionalmente. E hoje em dia, como elas têm mais estrutura, os homens vão direto para o enfrentamento. Isso. Então eles perdem Eles têm um pouco de raiva, né? Que a mulher evoluiu, cresceu. E o pior é quando eles são sustentados pelas mulheres. Eu quero ser sustentado. Eles são sustentados pelas mulheres e elas ainda apanham. A minha geração não foi educada para ter uma mulher na horizontalidade. Isso é uma confissão. Não estou dizendo que eu não o faço. Estamos falando em tese. É educação, Foi o modelo de casa. Exatamente. Esta geração, assim, por isso que se resiste tanto. A gente vê casos de feminicídio, exatamente. Muitos na minha geração não são meninos que estão fazendo isso, não. O seu José Antônio Azevedo Neto, mudando de assunto, diz assim: assistindo o programa, verifiquei a preocupação da bancada sobre quem financiaria a defesa do esfaqueador do Bolsonaro. A minha dúvida, ao lado dessa, é sobre quem está financiando a remoção e tratamento de Bolsonaro no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Provavelmente ele, né? A família dele. Não, o deputado federal tem plano de saúde vinculado. E como ele é candidato, ele não deixou de ser deputado federal, ele é licenciado. Então, o Congresso Nacional tem essa coisa com o Albert Einstein, com o Sírio-Libanês, com os grandes hospitais, transporte aéreo, tudo. O Congresso... Pago por nós. Tudo pago por nós. Tudo nosso. Aliás, se fosse só isso, ok, né? Se fosse só isso. Isso aí tem que ser. Isso é justo. Tudo é justo. O cara quer que o Bolsonaro vá a pé até São Paulo. Não, mas se fosse um deputado do partido... Não, eles não perguntavam. Isso é bem verdade. Eu tenho um lembrete. Fale. Que eu só queria lembrar aos telespectadores que o cantor Nando Reis vai se apresentar aqui no estado nesse final de semana com o show Voz e Violão. No sábado, a apresentação vai ser em Lajeado, às 9 horas da noite, no Teatro Univates. E domingo, o espetáculo vai ser em Novo Hamburgo, às 8 da noite, no Teatro Fevale. Muito bem. O senhor Jorgemar Bernasconi. Sou amigo de vocês. Minha filha tem 7 anos e, se depender de mim, vai estudar em casa. Doutor Ruschel, quem deve decidir sobre a educação da minha filha tem que ser os pais. Não tem que frequentar colégios particulares ou públicos. Para que se misturar com essas sementes do mal alienadas? Seu Jorge Amar, que pesado. Que os professores criam. Já conversei com minha filha sobre a ideia e ela, individualista como o pai, gostou. Espero que a lei seja aprovada. Vai aprender melhor em casa. Desculpe a minha opinião e vou lutar por isso. O seu Jorge é fruto de uma coisa que acontece no Brasil há muitos anos, que é a escola politizada. O seu Jorge está tendo uma reação natural. Não é isolada a reação dele. Muita gente está querendo saber o que os professores estão ensinando para os seus filhos em sala de aula. Com razão. Gustavo, mas o enfoque não é escola esse. A escola sem partido é um problema. A gente está vendo as lideranças de professores são todos vinculados ao partido de esquerda. Os professores não são todos, mas nossa grande maioria tem um pensamento de esquerda. Eu fui atrás daquele vídeo. Era um diretor acadêmico de uma área de humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que falou aquilo no simpósio na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
e que pregava matar todos os direitistas, conservadores, paredão, matar todos, um vídeo que está circulando na internet que vocês devem assistir. Mas isso ninguém falou, né? Porque era para matar os... Dona Magda, eu não sei se ele deu esse viés político ou quem deu foi o Gustavo. Mas eu quero dar o meu. A leitura que o Gustavo fez. O do Gustavo, tá? Porque eu não quero misturar com a minha, que não é... Meu viés não é político, meu viés é sempre que um menor... Por que existe o juiz e existe o promotor sempre quando envolve um menor? Porque alguém tem que proteger esse menor. Eu fico feliz que o senhor seja um pai zeloso, tenho certeza que a sua filha, se for aprovada a lei, o senhor vai fazer em casa, o senhor vai zelar por ele. Eu estou falando de que quando existe um número tão grande de pais relapsos que nem ao menos, eles vão se dizer, não precisa mais registrar a criança, não precisa mais correr uma semana para procurar a vaga em colégio, não precisa mais acordar às 5 da manhã para registrar filho em colégio, ele que vai aprender. Nós vamos gerar um monte de analfabetos. Eu estou tentando proteger essas crianças, não é o senhor que é um pai extraordinário, e só o zelo que o senhor demonstrou aqui, eu me somo às suas homenagens. Mas eu me preocupo com esse, pessoal. É com essas crianças que vão ficar em casa. Eu queria que o senhor me desse um exemplo de pai punido que não matriculou o filho. Pela lei atual. Me dá um exemplo de um pai que tenha sido punido por não ter dado escola. O que tem a ver com o que a gente está falando? Sim. É bem exatamente o que o senhor está falando. O senhor disse que era contra a mudança da lei porque nós teríamos pais relapsos que não matriculariam seus filhos nas escolas. Pela atual lei, eles são obrigados. A atual lei determina e diz, inclusive, que é crime. Eu nunca vi um pai punido por não matricular o seu filho. Mas onde é que o senhor viu reportagem de que inúmeras crianças não são matriculadas? Pelo contrário, nós temos essas crianças são matriculadas. E esse é o regular. O senhor vai me trazer uma exceção. O senhor está me pedindo para trazer exceção quando a regra, como os pais são obrigados, eles matriculam. Os índices não são nem parecidos com a vacina. Com a vacina, sim. Eu já afirmei. 50% não vacinou. Isso disseram. Então, o senhor é que tem que me trazer o ônus de dizer que 50% das crianças não são matriculadas. Só que o que acontece? Matriculam e depois ficam com 2 anos de atraso, né? 2 anos no mínimo. Matriculam para se livrar. De reprovação. Exatamente. Também não adianta. Voltando Sou a favor da escola em casa. Quem? Só porque o Ruxa é contra, eu sou a favor. Ai, que bonitinho. Não tá bonita a nossa jararaca azul? Não, Dona Magda, a segunda vez eu vou torcer. A segunda vez eu tolerei, na terceira eu vou pra agressão. Mas eu adorei a jararaca azul. Um grande desprezo em relação à sua roupa. Jararaca na noite e a mulher nota 1,5. Mas eu não vou pra noite, eu não sou mulher da noite. É que assim, desculpa, a minha blusa é do Carlos, é feita pelo Carlos Miele. É de grife. Presta atenção, como é que é o nome do cara? Carlos Miele. Aquele que foi treinador do Internacional? Não. Carlos Miele? Não tem nome, é o Miele. Não, é Minelli o treinador do Internacional. Claro que é o que faz as roupas pra... Ele tá falando da minha blusa. Tá. Eu pedi desculpa, que é uma blusa de seda. Elegantérrimo. Do Carlos Miele. Mas ele não tinha morrido? Não. E nem o Carlos Miele morreu também. E ele assina justamente com esse estilo. Porque ele se baseia, inclusive, no Roberto Cavalli, que é um italiano elegantérrimo, que faz looks também com essa... Roberto Cavalli avisa que o Minelli é Rubens. Sabia que o Roberto Cavalli faz uma coisa que pouca gente sabe. Eu fui numa festa particular, tinha vodka Roberto Cavalli. Chicão. Demais, né? Eu acho que ninguém sabe disso. Chicão, o Roberto Cavalli é um dos poucos estilistas mundiais que ele é homem de verdade, ele não é gay. Então, ele é artista plástico e ele consegue fazer a arte de deixar a mulher, não importa o corpo que ela tenha, super favorecida usando a linguagem visual das estampas. Então, essa estampa, animal print e etc., ele é muito rico nisso, é muito, muito especial o trabalho dele. E eu que nunca percebi a linguagem visual das estampas, eu tô... Carol já aprendeu. Carol, agora eu vou aprender a linguagem visual das estampas. Não, Roberta, tu falasse brilhantemente, mas o Ruxo ganhou. Eu tô tentando... Robertinha, eu vou. Olha aqui, ó, só que eu vou te dizer, eu tenho uma blusa também do Cavalli. Tem uma linguagem visual. Tem uma linguagem animal print e também é em azul. Vocês me chamem a atenção para que eu exercite o meu crescimento, na área. Falando em exercitar crescimento, o que você vai fazer no final de semana? Que bom! Estarei no litoral. Vai pro litoral? O senhor quer nos acompanhar? Seria bom. Vai com a patroa? Não, o senhor vai na frente, porque eu tenho que fazer uma limpeza lá na Bolt Beach.
Ah, tem que limpar a casa. Não, ele não quer ir junto, mas não tem que participar da limpeza. Vamos lá, Luciane. Não, na verdade, eu tô ávida por segunda-feira que nós teremos o resultado da pesquisa do Datafolha quanto às eleições. Estou realmente bem curiosa. E aqui eu trouxe a questão dos índices do eleitorado fiel. Só para a gente poder ter como base para segunda-feira a gente avaliar. 41% dos que votam em Bolsonaro dizem que a escolha por ele é definitiva. Já os do Haddad, 52%. Alckmin, 25%. E Ciro, 23%. Já Marina, 18%. Quanto aos eleitores de Bolsonaro que declaram podem mudar suas perspectivas, 39%. Não é alto. 3 a cada 4 podem vir a trocar o seu candidato. Então eu tô Mas realmente... em compensação... Essa pesquisa é Datafolha? Não, ela está aguardando a Datafolha. Eu tô aguardando segunda-feira. Então, mas essa pesquisa é de quem? Tá, mas sabe que na espontânea o que tem... Porque tu não me traz pesquisa que o Gustavo não concorda, que a pesquisa está defenestrada na bancada aqui. Pesquisa do Datafolha aqui. Não, pesquisa que não, tem que consultar o Vitorino antes, se não fechar... Eu do dono da boca ali, então já vou avisar. É o dono da boca. Magda, eu adoro... Essa agora, cafetão, gigolô, playboy... O que é aquilo lá, dona Magda? Pelado... O que é aquilo lá, dona Magda? Não, mas tá falando de tudo, de mim. Não, mas não dá bola pra ele. Eu tomo uma Coca-Cola. Não dá bola pra ele, não é um comerciante de Tu não viu que produtos hoje ele tá algariada hoje? Hoje ela tá algariada. A Barbie tá algariada. Só que eu tive problema no meu casamento de drogas, mas não foi comigo. Mas não foi. O Chicão já contou uma cena de traição que tá eternizada na televisão brasileira. Agora ele vai contar uma de drogas, mas o Chicão tem mais livro, Chicão. Tudo no livro? Ah, não. Não vamos puxar esse assunto. Olha aqui, ó. Alguma coisa pro Chicão e ele responder. Atenção, Magda, eu adoro ver essa moça, a Alice. Ela tem um sorriso contagiante e, ao mesmo tempo, passa uma paz de espírito. Incrível, que aura maravilhosa tem essa moça. Parabéns. Vamos consultar o marido da Alice. O seu Marcelo. Como é que é em casa? Marcelo Denilson Gonçalves. Beijo, Marcelo. Vamos consultar o marido da Alice pra ver se ela é em casa assim. Ligar pro Lucas pra saber se é assim 24 horas. Manda por escrito aí. Manda bastidores, alto lá nos bastidores, eu posso garantir que a Alice é muito querida também. Isso já é corporativismo. Acho difícil. Isso já é corporativismo feminino. Mas assim, ó, Ruxa. Manda um torpedo confirmando aí a origem da informação. Mas em casa é paz, porque quem conhece o Lucas sabe que ele é a maior paz, né? Não podia ser uma pessoa diferente do que ela. Casal é exemplo. As relações de Chicão que são mais tumultuadas. Segundo o próprio. Olha lá. As relações é que nem um Lamborghini Aventador, um touro. As outras relações é nada a ver. A mulher uma vez por semana trai com o personal trainer, o cara vai na carne, não tem emoção. Na carne não vai mais, que não tem mais. Na carne, a carne fechou. Quem disse que vai na carne tá ficando. A carne vai ver de cachorro quente. Mas a real, por isso ninguém gosta. Vamos lá. Tem mais dicas? Tenho mais uma, que a Gravura Galeria de Arte inaugurou 3 exposições que somam mais de 200 artistas, tanto nacionais como internacionais. E a Mini Arte Ilusão é uma delas. A outra é Fiesta de Paz Brasil, que tem pinturas de 60 nomes, e Palavras na Parede, que convidou 11 escritores a expor textos em poesia e prosa. As mostras têm entrada franca e ficam em cartaz até o dia 1º de outubro. A galeria funciona de segunda a sexta, das 9h30 às 6h30 da tarde, e sábado, das 9h30 à 1h30 da tarde, em Porto Alegre. Muito bem, é um lugar muito bacana, eu gosto muito da Galeria Gravura. Oi, Magda, diz o Gilberto Weber. Já temos uma boa parte da população brasileira que são apaixonados por safados e ladrões. Agora está aflorando o ódio e voltam
e volta de matar um ser humano. Isso é muito grave. É um caminho muito perigoso. Muito perigoso. O seu Gilberto acho que foi o Chicão que citou aqui ontem o que aconteceu na Colômbia, os atentados na Colômbia. A gente tem na história também os atentados na Itália, porque na Itália a coisa se agravou tanto que transcendia pode virar os moda, políticos. muita mídia nesse transcendia os políticos e começou a chegar ao judiciário. Na Itália se matava juiz. Se matava juiz, isso é muito grave. Pois não. Temos tempo, dona Maria. Fale, por favor. Não vamos gastar um pouco de tempo. Não vou nem gastar um pouco de tempo, perguntando se tem tempo. Não, é que saíram ontem. Eu não participei do programa, né, Dona Maria? Fiquei muito dolorido. Foi uma parte muito dolorida do meu currículo. Mas eu vi que ontem saiu a pesquisa para governo do Estado e me chamou a atenção. Eu tinha uma interpretação que o Sartori estaria garantido já no segundo turno e que se elegeria quem seria o candidato que iria contra ele, né? E essa última pesquisa, por isso que a gente tem que ver uma pesquisa próxima para ver se, e de outro instituto para ver se fecha, porque ele praticamente, quando chega no segundo turno, ele está empatado tecnicamente com os 3 ou 4 principais candidatos, mas ele mantém um número de rejeição muito forte, o que dificulta ele progredir nos seus números. E os outros, se tu pegas, por exemplo, o Eduardo Leite, ele tem 8% de rejeição. Ora, se ele já consegue empatar com o Sartori numa suposição de ambos no segundo turno, não sei se ele chega, mas se ele chegar e o placar de hoje dá ele praticamente empatado tecnicamente, ganhando por um, perdendo por um, né? Mas ele tem 8% de rejeição em relação ao Sartori, que tem 39%. Sinaliza que a chance de crescimento dele é muito maior. Então, esses números nós vamos ter que ficar atentos agora para as próximas 2 ou 3 pesquisas e de 2 institutos para poder compará-los. Sem dúvida. Alice, quem mais mandou e-mail? Não, WhatsApp. Temos aqui mais um recado. Boa noite. Só minha opinião. Temos sim ótimos médicos, mas se fosse um Zé Ninguém, teria morrido numa maca esperando atendimento. Isso é verdade. Mas como foi uma pessoa pública, teve pronto atendimento e os médicos na hora à disposição. É a opinião da Doris, de Porto Alegre. E essa mulher é uma petralha que ela está dizendo. Qualquer pessoa atendida, só porque o Bolsonaro foi atendido na hora, está sendo uma crítica. Petralha, isso. Eu não sei, Gustavo, o Chicão, não sei. Acho que ele tinha que ser atendido. Tem regalia para eu que era candidato. O pronto-socorro aqui de Porto Alegre, porque esses casos são considerados extremos. Os casos extremos, vão pro pronto-socorro, é verdade, não tem, Chicão, não é isso, não. Baleados, enfim. Eu não sei de fora, mas aqui em Porto Alegre é excepcional o atendimento. Eu não sei de fora de fora, mas o nosso aqui é excepcional. O problema é que o atendimento em Porto Alegre não é o mesmo do resto do Brasil. Eu não posso fazer comparação, mas em Porto Alegre é excepcional. Hospitais lá, o Miguel Couto e o Souza Guiar, que é um filme de terror. O nosso pronto-socorro aqui da capital é bastante elogiado. Sim, é dos melhores. O Hospital Cristo Redentor também, trauma ortopedia, também é. Cardiologia. Campeões. Instituto de Cardiologia. Pereira Filho, oncologia. Pois não, doutor. Viste o resultado do segundo turno, os números do Ibope? 35% Eduardo Leite, do PSDB, 32% José Ivo Sartori. Isso, eu peguei esses números, mas como tem empate, tem a questão técnica, 3 para cima, 3 para baixo, eu considerei os 3 primeiros que concorrem com ele, tanto o Jairo Jorge, como o Eduardo Lemos, como o Eduardo Leite, eu considerei eles todos empatados, tá? Eu quis projetar, porque a gente está sempre tentando enxergar o que vai acontecer, né? E aí eu fui por exemplo, o Jairo Jorge tem 7% de rejeição, o Eduardo Leite tem 8%, aquele do PT, o Rosseto, tem 13%. Aí 13%. E aí o coisa pula para 39%. Então, ele tem dificuldade de crescer. Então, ele é perigoso, ele vai ter que criar uma carta nova. É que ele peitou, ele tem a rejeição das corporações, o Sartori. Porque ele peitou as corporações. E as corporações no segundo turno vão se unir contra ele. Então não importa quem seja o candidato no segundo turno, na eleição, vai receber o reforço do voto das corporações. Corporações todo mundo sabe o que é, não precisa. Sim. Sabe que é desde o início do governo dele que ele quer acabar com muitas, né? Ele está tentando. Estatais e tal, e aí são as corporações que o Vitorino se refere.
A último recadinho. Boa noite, bancada. Muita oração por vocês que estão sendo observados todos os dias. Só para relaxar um pouco, kkk. Adoro todos vocês. Beijo, Ana Célia de Porto Alegre. Ana Célia, obrigada, querida. Bom final de semana a todos vocês. Cuidem-se, estejam vivos na segunda-feira que nós temos um novo encontro, logo depois do Jornal da Pampa. Beijo.